Não vou te atrapalhar, não. Olá pessoal, tudo bom? Bom dia a todos. Na aula de hoje nós vamos terminar nossa apostila 4, tá bom? Então nós vamos estar aí desenvolvendo esse conteúdo da apostila 4. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre sustentabilidade e o consumo consciente. O que é sustentabilidade, né? A sustentabilidade é quando a gente tem um desenvolvimento e ele se sustenta em meio ambiental, né? Então, ou seja, ele tem uma característica ambiental onde ele tem sua importância, onde ele se sustenta nos pilares aí do conceito ambiental e também no uso e utilização consciente do meio de consumo, ou seja, eu tenho um produto e em cima desse produto eu vou desenvolver o quê? Uma forma que ele possa ser produzido, consumido, descartado de forma consciente, aonde eu não vou causar nenhum prejuízo a nenhuma dessas partes. Então, ou seja, eu vou ter o desenvolvimento social, ambiental, econômico, através do que? Dessa sustentação, tá? E o consumo consciente, pessoal? O consumo consciente, ele se expressa naquele valor aonde eu preciso consumir, será tudo, ou de todas as maneiras que muitas vezes está disponível aí no meio ambiente. Então, quando a gente fala um pouquinho sobre o consumo, nós falamos sobre o consumismo exacerbado. Por exemplo, pessoal, existe a necessidade de eu pegar um copo de descartável toda vez que eu for beber água? Será que existe essa necessidade? Tudo bem, quando eu for tomar um café, tudo bem, se eu não for tomar de novo, mas se eu vou tomar água, né, eu sempre gosto de chegar num lugar e pegar um copo e deixar do meu lado ali, aonde eu não preciso, toda vez que eu vou beber água, né, no caso eu bebo água 2, 3 vezes, quando eu estou num lugar, por exemplo, eu vou pegar 3 copos, ou seja, eu acabei gastando acima do que era necessário. O consumismo de roupas, né? Tem pessoas que têm um guarda-roupa que tem roupa que nunca usou, que compra só porque é bonita, achou bonito, legal e fica lá guardado. Mas aquela roupa ali, ela teve um consumo em cima dela, ela teve um processo de produção, teve que fazer todo um maquinário, uma indústria em cima dela. Ou seja, é um consumo exagerado, muitas vezes é inapropriado, porque você não vai usar aquele tanto de sapato, tanto de roupa, tanto de coisa que é propício daquilo. Ou seja, o mercado, o comércio, ele quer que você consuma, ele quer que você gaste, porque eles dependem dessas vendas, eles querem que você compre o produto, o insumo dele, mas muitas vezes aquilo é exagerado. Muitas vezes a gente vai no mercado, compra uma dúzia de banana e come somente meia dúzia, ou seja, as outras 6 eu vou jogar fora. Compro batata, sempre sobra aquela batata podre na geladeira que perdeu, aquela beterraba que perde, que não usou, aquele jiló, aquela parte, aquele pedacinho de queijo que ficou lá muito tempo e você não comeu, mas acabou comprando. Então, o que acontece? Esse consumismo ele é exagerado. O Brasil hoje é um dos países que mais descarta lixo no mundo, e lixo importante, ou seja, até 1950, pessoal, o Brasil jogava alumínio, jogava fios de cobre, tudo no lixo. Ou seja, teve uma empresa que fechou um convênio para desmontar um lixão de 1950 em São Paulo e tem riquezas lá dentro de cobre, alumínio, materiais recicláveis, que é caríssimo, que hoje tem um valor econômico. Para você ter ideia como que o Brasil muitas vezes não via no lixo muitas vezes esse consumo. Cooperativas de catadores lá em Goiânia, Brasília, algumas cidades do Brasil tem cooperativas de catadores de lixo que vivem daquela renda ali, né? Em Goiânia mesmo tem um caminhãozinho que passa, ele toca uma musiquinha, não sei se quem já foi em Goiânia já viu esse caminhãozinho, que passa recolhendo lá latinha, garrafa PET, materiais para reciclagem. Na nossa casa, hoje a gente já não recicla muitas vezes. Você separa seu lixo, coloca o lixo orgânico, o lixo reciclável, latinha, né? Esses dias eu estava lá em casa separando as latinhas, porque sempre tem uma pessoa que vai lá, gosta de pegar aquelas latinhas da cerveja, do refrigerante, que eu não tomo muito refrigerante, mas uma latinha é uma renda econômica, ou seja, é um desenvolvimento econômico. Então, ou seja, o consumo consciente, né, pessoal? Consumir de forma consciente, não exagerado, não é porque eu tenho dinheiro, você tem dinheiro, ou a pessoa tem condição que eu vou comprar 10 coisas, ou seja, pensar numa forma econômica de ver as coisas.
Alguns projetos desenvolvem aí esse pensamento em relação a esse consumo consciente ou desenvolvimento sustentável, né? Que requer aí, no caso, alguns projetos. Por exemplo, o Projeto Verdejando, que é um projeto aí da TV Globo, que a construção de plantas de mudas, vários, né, realizados aí em vários estados, ou seja, levando um pouquinho de consciência ambiental. Você já parou para pensar como que o uso sustentável de um ambiente seria bom? Todo mundo sabe ali no Mutuca, tanto que é sujo muitas vezes. As pessoas vão lá lanchar e deixam garrafa PET, sacola plástica, copos descartáveis, né? Ou seja, ali muitas vezes falta uma consciência ambiental, que aquele lixo pode cair no rio, contaminar o córrego ali, contaminar o ambiente, o próprio ambiente que ele está ali inserido, né? Então, quando a gente fala um pouquinho disso também, a gente fala o quê? A gente pensa em como esse ambiente é utilizado, reflorestamento das margens do rio Mutuca, do córrego Mutuca. Tanto que seria bom, né, um reflorestamento. A gente vê ali geralmente só ali perto da Mutuca, uma floresta, um negócio legal. Mas como que seria bom reflorestar ele? Né, aqui perto aqui do Sesc, aqui nessa região do Beira Rio também, tem uma área que está desbarrancando aqui, que tem um lago, ou seja, falta de matas ciliares, reflorestamento, né, plantios de mudas, refazer as barreiras aí desses rios. Então, levar em consideração esse processo é muito importante. Empresas, né, assim, hoje existe o selo verde das empresas, o ISO 9001, 9002, então, ou seja, as empresas hoje existem certificações. Certificações que cada empresa utiliza organismos socioambientais muitas vezes para poder desenvolver. Por exemplo, a Petrobras, ela gera aqui o petróleo, que gera CO2, que é um poluente muito importante, muito consequente aí da queima do petróleo. Só que ela desenvolve projetos de sustentabilidade, ou seja, ela destrói o meio ambiente com os gases do efeito aí da queima do petróleo, mas ela envolve, né, também alguns projetos sustentáveis, que muitas vezes ele pode contradizer ou pode aí, ou seja, pesar numa balança um pouco menos para o meio ambiente, levando em consideração alguns projetos. Então ele investe em pesquisa, produtos que sejam menos tóxicos, ele pode investir aqui em desenvolvimento do ecossistema marinho, ajudando aí a financiar projetos que possam aí ajudar nessa questão ambiental. Então a gente leva em consideração que a empresa polui, mas ela tem que investir em projetos, em meios qualificados, auxiliar pessoas, investir, gerar dinheiro para que possa desenvolver outras áreas. Ou seja, é meio que como um balanceamento aí do desenvolvimento, né? Ou seja, esse país, essas empresas têm que fazer esse processo, pessoal. O Ministério do Meio Ambiente também os projetos envolvidos aí na área da proteção, né, da água subterrânea, florestas, incentivo econômico, fiscal, desenvolvendo empresas, indústrias relacionadas aí também com esse intuito de proteção ambiental. Nós temos o projeto Tamar também, que é um projeto aí muito importante, financiados aí pela Petrobras e outras empresas que desenvolvem técnicas bacanas em relação à proteção ambiental. Eu já visitei alguns tamares pelo Brasil. Aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o mapa geral do Tamar. Eu já tive em alguns lugares, Aracaju, Bahia, Praia do Forte, em Florianópolis. No Rio de Janeiro eu tentei ir lá, mas o dia que eu estava fechado. Mas eu já viajei alguns tamares e o projeto deles é muito bacana. Eles levam um projeto de consciência ambiental muito bacana, né? Então, ou seja, eles têm aí um projeto, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, o projeto relacionado a esse meio ambiente, com imagens, com animais. Então você pode entrar em contato ali com esses animais, né, no projeto Tamar. Eles têm animais, têm tartarugas, eles têm uma região muito bacana em relação a... Deixa eu abrir aqui, acho que é bem aqui, quer ver o mapa geral. Então, ou seja, é muito legal, pessoal, muito legal o Tamar, andar por ele, visitar ele aí. Eles têm aqui em Vitória do Espírito Santo, para você ter ideia. Então você chega... Então a gente tem aqui o que? Tem educação ambiental aqui, eles fazem educação, tem soltura de tartaruga. Olha o tamanho dessa tartaruga aqui. É impressionante o tamanho delas, né? Quem já foi, quem pôde visitar aí, sabe que são locais maravilhosos, pessoal. Então isso aqui é um projeto onde ou seja, eu crio uma consciência ambiental, eu desenvolvo técnicas ambientais onde as pessoas aprendem a amar esses animais, a conhecer e a conservar. Eu acho que isso é o importante
né, a gente poder estar aqui desenvolvendo esse conhecimento, esse conteúdo, relacionando com o meio ambiente. Então, essas técnicas aqui é um tipo de projeto ambiental de conscientização. Olha aqui, né? Então, ou seja, isso envolve aí institutos, né? Ou seja, tem o Instituto Ecobairro, ou seja, pessoal, esse processo ambiental ele depende o quê? Ele depende de uma visão sustentável, ou seja, como utilizar isso daí, pessoal. Igual nós já falamos na aula passada, para ser sustentável, muitas vezes ele não casa muitas vezes com o econômico, né? Então, o desenvolvimento sustentável, muitas vezes, ele não está relacionado com o econômico, mas ele pode, com o tempo, ele criar essas técnicas, tá? E a gente começar a ver um meio ambiente de uma forma sustentável, né? Talvez não só extrativista, mas com tecnologias que nos deixem aí mais perto de não consumir e de estragar aí o meio ambiente de forma exacerbada. Beleza, pessoal? Bacaninha, valeu e até mais.